Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de ciência, falácia da autoridade, coisas assim, né? Se você está me vendo no vídeo, vai ver que eu tô sem copo de café na mão. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu não consegui gravar cafezinho de manhã e eu não vou fazer um café às 4 da tarde, 4 e meia da tarde. Por isso eu tô gravando aqui como der e vier, e eu quero falar de um tema de um pouco diferente, né? E aí você deve estar falando, por que você vai falar de ciência e falar das autoridades? Eu quero dar um pouco de informação para você começar a ter senso crítico em relação ao que as pessoas fazem, porque isso é muito importante. E aí você deve estar se perguntando, por que você vai falar disso? Bom, por que eu vou falar disso? Eu estava vendo as reações daquela pessoa, daquela menina, Raíssa Peixoto, a astronauta, né? Que ela disse que era não sei o que, blá blá, e depois quando viram tudo era mentira. Basicamente tudo era mentira. Ela tinha feito alguns cursos no Coursera, o que não tem vínculo, e mesmo que a pessoa faça vínculo, aquele curso não quer dizer que ela fez um mestrado, né? Só quer dizer que ela fez um curso lá que está dentro de uma grade, de um programa de especialização de alguma universidade americana, mas isso não quer dizer nada, né? Eu já vou te apresentar um conceito muito importante, que é a falácia da autoridade, né? A falácia da autoridade é quando alguém quer validar o seu argumento pela autoridade que ela tem. Então você vai falar assim, olha, eu sou tal pessoa, por isso você tem que confiar no meu argumento. Não, você não tem que confiar no argumento de ninguém, né? Se alguém está falando alguma coisa, você tem que bater o quê? O argumento da pessoa com a realidade, com as bases, com as fontes, né? Então, um caso muito comum, e está registrado até naquela série de vídeos que eu fiz, Cell falando merda no LinkedIn, né? E aí, assim, eu sei que é CIO, né? Eu entendo que é CIO, mas eu preferi usar o termo Cell. Por quê? Porque debocha, eu tô debochando. Eu quis debochar e eu quis tirar, porque assim, existem céus de verdade, existem céus. Só que assim, você não pode dar o crédito ao que a pessoa está falando só porque ele é CIO. Se ele é CIO, que ele fale da empresa dele. Se ele está falando de alguma coisa fora daquele contexto da empresa dele, você tem que validar. E mesmo dentro da empresa dele, você falando, nossa, eu fiz tal coisa, mas beleza, então você tem alguma demonstração aí do que você fez, você consegue provar que você fez? Se ele não conseguir provar, você pode dizer que, olha, balela. Por quê? E eu já digo, né? Se você está olhando no LinkedIn, você tem que filtrar muito o que o CIO está falando com a realidade. Por quê? O LinkedIn é uma plataforma de networking. Provavelmente ele deve estar o quê? Deve estar tentando vender a imagem da empresa dele, tanto para investidores quanto para possíveis funcionários, né? Tipo, os CIOs das empresas, os CTOs da empresa, fazem posts lá para quê? Para que a empresa tenha relevante e que os processos seletivos tenham vaga, porque a empresa sabe que o funcionário é importante. Por mais que ela não dê recompensa, ela não dê remuneração boa, por mais que ela não dê importância no discurso dela ao funcionário, ela sabe que o funcionário é importante, que ela não consegue fazer os produtos dela sem o funcionário, né? Então foi por isso que eu criei aquela série Cell falando, para um pouco desmistificar, porque muito do que está ali é falácia da autoridade. A pessoa coloca lá CIO, Cell, CTO, de MEI, né? E aí, assim, eu quero diferenciar, que assim, eu não estava falando de todo o Cell, né? Foram me marcar em alguns posts de Cell para ver, não sei o quê. Galera, não tô falando de todo o céu, tô falando de céu, falando merda no LinkedIn. Eu botei dados concretos ali, né? Discursos concretos. E se a pessoa falou coisas parecidas, aí que ela se resolva com o que ela falou. Eu não vou ficar entrando em coisas, né? Mas essa falsa autoridade é muito comum, assim, por exemplo, eu já fiz alguns vídeos, tirei do ar depois de receber algumas ameaças, porque eu não tenho setor jurídico, eu não quero me envolver, de pessoas que tinham sido CTOs, né, tinham sido dito que foram CTOs, aí eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito se foi ou não foi, né, se a pessoa falou que foi, beleza, que ela se resolva, e se a empresa achar que ela não foi, por que ela saiu da empresa, por que ela não continuou? Cara, ela que se resolva, né? E falaram grandes merdas, né? Tem CTOs aí que eu já vi que falaram grandes merdas com coisa que não fica de pé ali, nem se você choca, né? Eu quero tratar um vídeo um pouco disso, né? E aí, assim, o que eu quero trazer é... Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam merda usando o termo a ciência, né? E aí, assim, a ciência, se você usar a ciência é um grande validador de mentira, né? Tipo, não que a ciência é um validador de mentira, mas esse jeito de falar a ciência também é uma falácia da autoridade. Porque tá jogando, olha, a ciência, essa autoridade máxima, mas enquanto assim... Cara, dizer uma coisa, ó, não existe a ciência. Não existe esse termo, essa entidade, a ciência. A ciência é um processo. É um processo. E aí, se você quer entender o processo, se você quer validar, eu vou te dar algumas dicas aqui, ó. Primeiro assim, ciência não se faz sozinho.
Não existe, assim, existe uma coisa que Hollywood, uma mácula que Hollywood delegou aí, e eu coloco isso um pouco, eu tenho um pouco disso, né? Hollywood delegou uma imagem falsa de um cientista hipotético que nunca existiu. Por exemplo, Bruce Banner, o Hulk, né? O cara que fica no laboratório lá, sozinho. Que não existe, cara. Não existe. Tipo, ciência é o quê? É eu ficar lendo muitos artigos. E eu vou falar de artigos mais à frente. E aí eu falo, beleza, li bastante artigo, deixa eu submeter uma proposta aqui, fazer não sei o que, aí você submete uma proposta lá para um mestrado, para uma bolsa, não sei o que, não sei o que, e aí você consegue e faz um monte de experimentos, não sei o que, base teórica, referencia. Você não. Em ciência, né? Eu falo em ciência no processo científico, você não, se eu falo qualquer afirmação, eu tenho que provar. Então você fala assim, olha, projetos agiles falham, tal. Eu tenho que provar. Eu tenho que dizer, olha, eu fiz um experimento tal, aqui estão os dados, essa foi a metodologia, e aí assim, esse processo ele pode ser refeito, as pessoas podem revalidar os dados, assim, porque, cara, não existe essa coisa de ciência abstrata, né? E ciência é um processo, né? Então a pessoa fica lendo e lendo artigos científicos, né? Eu quero diferenciar isso, né? Que eu vou botar aqui no meu vídeo 3 tipos de artigo, né? O primeiro artigo é o post de blog, um post de revista, né? Alguma coisa que seja isso, né? O artigo, um white paper, né? E muitas vezes as pessoas usam ou post de blog, que é bem escrito e parece alguma coisa científica, ou um white paper, né? Que é basicamente um mero fruto de marketing, escrito pelo time de marketing, né? Ou, sei lá, se às vezes usa um artigo científico, mas mal lido, né? Ou um artigo científico de alguma revista que não tem tanta relevância, né? Então as pessoas usam para tentar provar coisas que elas têm na cabeça dela, né? Então assim, eu quero mostrar para vocês, aí eu vou até mudar pro o meu formato aula, né? Que eu tô na página da minha empresa. Mas assim, por exemplo, eu estou fazendo mestrado e eu busco artigo científico todos os dias, ao menos uma vez eu entro nessa página aqui, né? A ACM, a Associação para Computing Machinery, né? É uma associação criada lá muito tempo atrás, para o quê? Para desenvolvimento da computação, uma associação americana, né? Tem uma outra que é o I3E, né? Instituto Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? Eu vou traduzir ele, fica mais fácil. Também ele tem artigos científicos, né? Os dois têm artigos na área de computação, eu vou focar aqui na área de computação. Então, muitas vezes, quando eu quero procurar algo, eu procuro aqui. Tem algumas outras bases, né? Mas eu foco nessas duas aqui porque são as mais importantes. Muitas vezes até eu encontro outras bases, e aí quando eu volto, ela tá aqui também, né? Porque o cara publicou numa revista, depois publicou um artigo parecido em outra revista, blá, blá, né? Então, assim, esses são os dois grandes agregadores de artigos científicos na área de computação. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, Agile, vou procurar Agile aqui, e nesse aqui, Agile também. Vamos ver o que ele retorna aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Welcome to the Agile. Não, mas eu não quero. Esse aqui é o quê? Não sei o que é isso. Talvez uma conference paper do impacto dos fatores humanos nos projetos agiles. Então aqui você tem um artigo científico, né? Pelo menos um artigo que foi aprovado por uma conferência, né? Deixa eu até limitar aqui, publication type. E aí eu quero... publication title, não. Deixa eu ver aqui. Standard type. Tem 2 white papers, eu olho ali. Standard topic activity. Tem um superseded. Mas deixa eu ver. Publisher. Publication type, affiliation. Eu posso escolher aqui. Não vou entrar nos detalhes do que é isso tudo aqui. Muitas vezes eu quero só ver, tipo, olha, eu quero ver se isso aqui é um post. Esse aqui ele tem. Tá aqui em cima, ó. Eu quero ver se ele é só um. Eu quero ver, ó, que tem que estar em journal, em conference. Eu vou tirar revistas, livros, cursos, etc, né? Tô tirando, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, impacto dos fatores humanos em projetos agiles, deepening aprofundando nosso entendimento nas comunidades de prática de large scale agile development, o famoso SAFe, né? O SAFe é um large scale, né? Então assim, tem vários papers de agile, né? E aí você fala isso por quê, né? Porque, cara, isso aqui é um artigo que minimamente tem relevância, né?
Tipo, você fala assim, ó, pô, aqui foi publicado numa conferência, blá, blá, você tem que ver o quê? Tem que ver quem citou esse cara, como é que ele foi citado, e procura os artigos. Você nunca tira uma conclusão de um artigo só. Você nunca tira uma conclusão do artigo só. Você vai tirar de vários artigos, olha, tal um cita tal coisa, tal dois tal outro cita tal coisa. A não ser que aquele artigo seja muito bom, muito citado e muito relevante na área. E tem alguns que são, né? Assim, eu procurei um que foi muito interessante, que eu citei, que era basicamente um artigo que fazia o levantamento histórico de todos os frameworks de data processing, tipo, 20 anos. Eu contava uma história e era um artigo muito legal. Eram de uma pessoa referência, citado por várias pessoas, então era um artigo que valia muito a pena citar, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é do E3E, né? Deixa eu ver aqui na ACM, ó. Securing Agile, trazendo segurança ao Agile, acessando os fatores das atividades de segurança no desenvolvimento Agile, empoderando Agile, empoderando Generative, usando IA no Agile, melhorando as retrospectivas Agile através da Metacognitive Scaffolding. Então, assim, você tem uma série de outros artigos aqui, né? Então, esses artigos, eles são frutos... Eu vou até mostrar aqui para você, por exemplo, esse aqui. Esse aqui eu achei bem interessante, 2025, e tá Open Access, né? Então, assim, Open Access quer dizer o quê? Que a pessoa pagou mais... Engraçado que, ó, a CM Conference, eu tô na E3E, né? Não, eu tô na CM aqui, desculpa, tô na CM, eu tinha que estar na E3E, né? Então vou dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um artigo científico, né? Ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura que a gente pode até assim, tipo, ela é bem definida, porque assim, as revistas que vão aceitar as conferências, ela já dá faz, olha, me faz um artigo nessa estrutura que é o que eu quero, que eu vou aceitar. Sai fora da estrutura, eu não aceito, né? Ele vai ter aqui, sempre tem a introdução, né? Uma introdução. A linguagem, ela é bem específica, né? A conferência também vai ter uma revisão por partes, vai mandar para alguém revisar e falar assim, olha, tem algum problema, a pessoa vai escolher se aceita ou não aceita naquela revista, e tem toda uma seleção. Não quer dizer que o artigo é bom, muitas vezes. Um artigo selecionado nem sempre quer dizer que é bom. Por exemplo, eu já peguei diversos artigos na minha área, aceitos em congressos, né, de certa forma, pelo menos eu acho relevante, né? Eu acho não, né? Imagino que seja, não sou tão experiente nessa área, né? Quer dizer, eu estou terminando meu mestrado, mas assim, não sei avaliar se é tão bom não, porque os poucos eu vejo vários e, né? Mas assim, tinha alguns que eram bem relevantes mesmo, que você vê que era um artigo ruim. Era um artigo ruim. E acontece por quê que acontece? Porque são áreas de pesquisa que tá o pessoal querendo pesquisar muito, né? Mas, não sei se você percebeu, mas nos últimos 2 anos ninguém fala de outras coisas que não sejam IA, né? E tem umas conferências que não estão trabalhando com IA, e assim, a submissão tá pouca. Aí, por exemplo, eu vi artigo de Kafka que o cara falava que a JVM era lenta e implementava em Python. Eu falei, amigo, tipo, você não vai trabalhar de performance em Kafka implementando em Python, até porque a biblioteca não é padrão. Então, assim, eram os artigos que tinham umas falhas, que quem conhece de Kafka, assim, poxa, eu acho que faltou alguém ali que entende ali pode ser até que tem alguém desse no processo, mas faltou alguém ali que entende mais para dar algum feedback naquele artigo, que era bem. Alguns artigos eram bem ruins, assim, que eu li. Então quer dizer que nem todo artigo aceito ele é bom, mas, por exemplo, pelo menos ele teve uma revisão por pares, pelo menos ele teve alguns conceitos ali que estavam corretos, que a solução dele era uma solução minimamente aceitável, né? Do ponto de vista faz sentido, né? Vamos ver se alguém depois replica ou tenta, né? Mas voltando aqui, né? O artigo ele sempre vai ter ele vai ter alguma estrutura, né? Com introdução, os trabalhos relacionados, que você vai ter que citar vários trabalhos que são relacionados ao conteúdo, metodologia, né? Aí depois vai ter o análise dos dados e, por fim, análise dos resultados, né? E, por fim, uma discussão e uma ameaças, né? Tipo, ameaças da viabilidade da validação, você pode ter, e por fim, uma conclusão e um trabalho futuro. Isso depende muito cada conferência tem sua estrutura, né? Então isso aqui é um artigo interessante, ó. Esse aqui, olha que interessante, eu estava lendo sobre a National Science Foundation, né? A National Science Foundation era uma fundação governamental americana que deu origem a esse negócio que a gente chama de internet, né? Eu estava lendo esse final de semana, né? A ARPA surgiu como uma internet
militarizada, né? Todo mundo ligado ao Departamento de Defesa. E aí os cientistas ficaram assim, os cientistas não, os acadêmicos ficaram assim, poxa, peraí, né? A gente quer esse negócio aí, vamos fazer uma nossa aqui? E aí fizeram, né? A NSF-Net, né? Que depois se juntou com a DARPA, que deu origem à internet, que é os protocolos que a gente conhece aí, né? Então, assim, esse artigo é patrocinado pela NSF, né? E aí você tá falando assim, pô, peraí, né? Mas assim, quais são os outros tipos de artigo, né? Um outro artigo é, por exemplo, esse aqui, ó. Como gerar framing graphs on graph. Esse é o que eu escrevi. Então, eu posso dizer que eu publiquei um artigo. Sim, publiquei um artigo de blog, né? Não é um artigo de conferência. Qual que é a significância acadêmica disso? Bulhufas, nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Outro tipo de artigo, vamos olhar, vamos pensar, ó, aqui, ó, vamos pegar aqui, esse aqui é o site do produto ao qual eu trabalho, né? Se você procurar AI, Amdocs AI and Data Platform, esse é o produto ao qual eu trabalho, né? E aí se você vir aqui, você vai ver que se você procurar aqui, ó, white paper, deixa eu ver, white paper, vai ter um white paper que foi a gente só um artigo branco, né? É um artigo chapa branca, tipo, é um artigo que a própria empresa está dando, que é um artigo o quê? De venda, né? Assim, eu até imagino, eu já li esse aqui que a gente tem, né? Não foi o time de desenvolvimento que escreveu, deve ter sido o time de arquitetura, o meu gerente, ou o time de marketing que pegou as informações com ele e escreveu, e vai falar o quê? Do potencial da aplicação. Mas tem que lembrar que é o quê? É um artigo de marketing, ele não é um artigo acadêmico, ele não tem nada acadêmico. Alguns colocam, isso é muito interessante de se ver. Isso acontece também com palestra, né? Eu já vi palestra que a gente vai ver conferência e a gente dá uma olhada, a gente aceita assim, nossa, cara, essa palestra vai ser super interessante, não sei o que, não sei o que. Quando a gente aceita a palestra, quando começa a ver, cara, o cara tá dando tá fazendo uma publicidade do produto dele. O cara não tá compartilhando nenhum conhecimento importante. E aí torna a coisa muito ruim, né? Porque assim, aquilo dali não tem o intuito de te ajudar, tem o intuito de fazer com que você compre o produto da pessoa, né? Isso também não tanto que assim, toda vez que a gente vê assim, e é muito importante isso, porque toda vez que a gente vê assim, o cara, não, esse cara já foi CTO, ele faz vídeo e ele tá falando uma coisa aqui, aí você vê, nossa, essa coisa parece chocante. Toda vez que a coisa parece muito chocante, tipo, projetos falham 400 vezes mais, eu falo assim, pô, isso é muito chocante essa informação. Aí você vai ver o quê? Um white paper. E aí se você pesquisar a empresa, no fundo, né, você vai perceber que, pô, a empresa está vendendo o quê? Está vendendo um tipo de metodologia de estruturação de projeto que compete com o Agile. E aí tu pensa assim, pô, existe um vício ali dentro daquele diálogo, né? E é por isso que isso faz muito sentido. Então, assim, voltando aqui para tentar concluir o meu vídeo, né? Eu comecei, do fundo eu tô falando de falácia da autoridade aqui, né? Porque assim, existem duas formas de você ter a falácia com autoridade. É você dizer, olha, eu sou um cientista, ou sou um CIO, um CTO, né? E assim, eu sei o que eu tô falando. Não, cara, o que vai dizer se a pessoa sabe o que ela tá falando ou não é você bater o que ela tá falando com a realidade, né? A realidade é assim, tipo, peraí, beleza, quais são as referências para dizer isso? Tipo, se alguém vai falar assim, né? Por exemplo, eu vi alguns vídeos da pessoa falando, vídeos não, né? Eu vi alguns posts no LinkedIn da pessoa falando de AGI, né? Não, porque vai ter um AGI, e você fala, nossa, cara, que falaram disso, né? E se você não sabe o que é AGI, é uma IA generalista, né? Genérica, não. Generalista, geral, né? E assim, parece que existe, o ChatGPT parece que é AGI, mas não tem nada a ver. E aí quando você vai ler mesmo, vai pesquisar, a Microsoft, a OpenAI, até botaram assim, olha, a gente vai ter uma AGI quando a gente faturar tantos milhões com aquela AGI. Cara, não é AGI, velho. Não é AGI. Isso aí, tipo, os caras não tem nenhum. O único critério deles é financeiro. Quando a gente conseguir tal coisa. É como dizer assim: olha, quando eu conseguir um salário de 40 mil, eu vou me considerar CTO. Não, você vai ser um CTO se você for um CTO, né? E assim, eu não sei se falei no começo do vídeo, né? Eu acho até que esses títulos, os títulos em português, é meio bizarro, né? Porque assim, o cara usa presidente, usa diretor de tecnologia, né? Faz mais sentido. Chief Executive Office, né? O chefe executivo do escritório, ou Chief Technology Office, o chefe de tecnologia do escritório. Chama-se diretor de tecnologia, chama-se diretor de operações, presidente. A gente tem termos em português, né? Por isso que eu usei no deboche mesmo. Usei no deboche de propósito, né?
Mas, gente, assim, alguém não foi assim direcionado a alguém, né? Foi zoado, né? Foi de deboche no geral, né? Mas voltando aqui, a falácia da autoridade é uma coisa que pega, né? Voltando ao caso da, acho que chama Laís Peixoto, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Laís Peixoto, astronauta, é esse o nome dela? Laísa Peixoto, né? Essa moça aqui que teve várias, assim, foi muito engraçado, teve várias notícias, eu sou meio fora disso, eu fiquei sabendo recentemente, né? E aí eu vi que, tipo, eu tô fazendo esse vídeo até porque eu percebi que os próprios jornalistas não sabem validar o que é ciência. Né? Eles não sabem validar o que. Tipo, beleza, você publicou um artigo, qual era o tema do seu artigo? Claro que você tá fazendo qual é o tema da sua pesquisa? Você pergunta isso, mas tipo, você tenta fazer, qual que é a metodologia? Se você fizer algumas perguntas ali, a pessoa vai se enrolar e você vai dizer, isso aqui é balela, hein? Porque hoje tem muita gente falando balela. Tem muita gente. Já teve até o da Bel Peste também, né? Bel Peste, alguma coisa assim. Essa moça aqui que é basicamente a mesma coisa. Eu lembro que na época eu dei uma olhada, assim, eu ouvi falar e falei, caramba, velho, isso é muita migué, né? É muita migué mesmo, né? Então, assim, resumidamente, você quer saber se a pessoa, o que a pessoa fala é bom? Procura com as fontes, né? Eu sempre digo isso, você quer saber, eu tava compartilhando achando que eu tava compartilhando, mas não tava, né? Se você quer saber se a pessoa tem alguma coisa, procure qual que é a fonte. Depois que você procurar qual a fonte, você tem que validar qual é a fonte. Que dali é um artigo de revista, né? E aí pode ser uma revista tipo Veja, pode ser nenhum desmérito a Veja, mas assim, esse é um artigo de notícia, né? Um artigo jornalístico, ele é diferente de um artigo científico, né? O jornalista, e aí a gente está também passando por uma crise de jornalismo no Brasil, né? Os jornalistas, eles não estão sabendo fazer o trabalho. E eu não vou ser o cara que vai falar qual que é o trabalho, mas assim, eu acompanho alguns jornalistas investigativos, eles falam, né? Muitas vezes assim, o que o jornalista deve fazer é, tipo, se alguém fala que tá chovendo, o trabalho do jornalista não é postar que alguém falou que está chovendo. É olhar para o céu, ver se tá chovendo e falar assim se a pessoa tá mentindo ou não tá mentindo. Entendeu? Então, o jornalista ele não é um marqueteiro, ele não é um relações públicas de empresa. E isso se confunde muito por quê? Porque muitas vezes o jornalismo está atrelado aos interesses de empresa. Então o cara pensa assim, mas se eu falar que a pessoa mentiu, pode ser que eu perca o patrocínio de tal empresa. Os youtubers também, em muitos casos, né? Os youtubers eles estão esperando o patrocínio de empresa. Falam assim, se eu falar aqui que tal, tô mentindo, eu vou perder. Não, cara. Se a pessoa tá mentindo, ela tá mentindo. E aí ela pode se retratar. Ela tem outras opções, ela pode se retratar. Porque a gente tem que ter. A pessoa fala da era da pós-verdade, que verdade. Cara, a verdade continua existindo, né? Se existe ou não, né? Tipo, se a pessoa. A verdade continua existindo. Tem que só validar, assim. O que eu vejo no mundo hoje é que o marketing se tornou a principal coisa. Tudo gira ao redor do marketing, o marketing. Enquanto, cara, é só ver o curso. Às vezes, muitas vezes eu vejo o curso de faculdade, né? E é tanto marketing, tipo, parece um show, né? Puta, eu acho que curso de faculdade tem que ser a coisa mais chata do mundo, cara. Não tem que ter show. Se tiver o cara dando uma aula que parece um show, velho, já desconfia. A aula tem que ser o que, conteúdo tal, é isso, a gente vai aprender. Mas é muito entediante. Foda-se, é muito entediante, cara. Assim, o que não é entediante é você conhecer coisas novas. Agora, se você tá ficando maravilhado pelo show, cara, tem algum problema aqui. Por exemplo, se eu fosse apresentar um conceito, isso é chato? Às vezes é chato, mas vai te dar uma base para outra coisa. Puta, eu fiz 5 anos de faculdade, teve muito curso chato, que depois eu olhava assim, nossa, isso é muito interessante, mas eu entendi lá atrás, né, um conceito importante que eu aprendi, que me deu suporte para aprender lá na frente, né? Então, resumindo aqui, né, eu fiz um vídeo para te mostrar o que é a falácia da autoridade, né, como ela pode ser usada, seja lá por a pessoa dizer que é C-level de alguma empresa, ou a pessoa dizer que é cientista, dizer que tem artigo publicado, não sei o que, blá blá. Cara, isso não quer dizer nada, né? Isso quer dizer que a pessoa tá. Se a pessoa já começa dando as prerrogativas dela, já quer dizer que ela tá tentando te convencer pela autoridade, né? E que isso é muito ruim. Então, fala para uma pessoa que tem bons argumentos, procura realmente a fonte, né? Qual que é a fonte, né? A fonte que você está pesquisando para dizer isso. Onde eu posso ler
Eu sempre perguntava assim, basicamente, né? Eu via muito isso quando eu fiz alguns cursos aí, né? Tipo, cara, eu gostei desse tema, onde eu posso ler mais sobre o conteúdo? Se a pessoa me enrolava, eu já via assim, tem uma coisa muito séria aqui, né? Ou se a pessoa não se gaba tipo, se a pessoa é um professor e ele não se gaba dos livros que ele tem, ó, aí é muito problemático, né? Pelo menos todos esses livros aqui, ó, são de computação. Aí tem mais alguns por aqui, que eles estão meio perdidos, e tem mais uma outra estante ali, né? Que eu não vou mostrar, mas assim, porque tem que já meu notebook. Mas é isso, pessoal. Não tem cafezinho aqui para marcar o tempo, já deu 25 minutos. E eu queria falar de falácia da autoridade, né? Então, muito obrigado. Se você curtiu, se você não curtiu, joga aqui. Se você acredita que uma pessoa que foi pro Vale do Silício e trabalhou nas duas maiores empresas e voltou porque, tipo, era mais interessante abrir hamburgueria em São Paulo, é importante. Se você acredita numa história dessa, né? Tipo, manda um link pro seu amigo aí, vai dar o curte, compartilha e dá um like aí, compartilha, é isso aí. Obrigado, pessoal, muito obrigado aí. Desculpa não ter estar criando muito vídeo, né? Eu tenho que terminar o mestrado e eu tô enrolando pra caramba pra isso, né? Então, espero ter te ajudado. Dicas, leia artigo científico. É legal, é legal. Procura, abre o i3 Explorer, abre o ACM, procura lá alguma coisa que você quer ver sobre Agile, aí lê as referências, né? Porque o artigo científico também se valida por referências, né? É isso aí, muito obrigado, boa tarde.